A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. É sempre muito bom podermos nos reunir, mesmo de forma online, por conta dessa pandemia, e crescermos no conhecimento da palavra de Deus, podermos louvá-lo através de algum cântico, como nós faremos a seguir, poder falar com ele e agradecer por inúmeros motivos, bênçãos, cuidados, livramentos que Deus tem nos proporcionado, mesmo sem a gente merecer. E nesse instante eu convido meu filho Samuel para que nos conduza em um tempo de agradecimento ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. O Salmo 23, verso 1 nos ensina: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que possamos confiar em Deus, o Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. Vamos falar com Ele? Senhor Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado pela nossa família, pela salvação que recebemos através de Cristo Jesus. Obrigado por nosso lar, família, alimento, roupa, calçado e muito mais que precisamos. E o Senhor nos tem dado. Abençoe e cuide dos enfermos, cuide da família de todos, ó Pai. Cuide do meu irmãozinho Daniel, que o Senhor abençoe a vida dele, ó Pai. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus que eu oro. Amém. O Samuel, ele leu o primeiro verso do Salmo 23 que nos diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas famílias deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 como se ele fosse por si só um amuleto de proteção, de cuidado, de livramento. Entretanto, se nós não vivenciarmos o Salmo 23, e melhor dizendo, se nós não nos refugiarmos sobre o senhorio do verdadeiro pastor, que é Cristo, nada nos adianta. E nesse instante nós teremos o privilégio de cantar o Salmo 23, através das diaconisas, de algumas das diaconisas da IPIDP, das nossas irmãs Meire, Miltes, Marta, Roseli, Rosane e Nívia. Se você conhece, cante conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera-me pelo caminho da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. Nesse momento, nós veremos um rico testemunho. Testemunho que Deus proporcionou através de uma imensa vitória concedida na vida da nossa irmã Miriam Almeida, do seu filho Elias, de cada um dos seus familiares, amigos e irmãos, muitos dos quais eram estranhos, mas se tornaram mais do que familiares, porque souberam chorar com ela, souberam oferecer ajuda, o ombro e muito mais. Que nós possamos prestar atenção nesse testemunho e que ele possa fortalecer a nossa fé.
Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui com Elias poder falar algumas coisinhas. Para esse ano que passou, nós temos gratidão. A palavra nossa é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que estiveram sempre em oração por nós. Gratidão por tudo, mesmo na dificuldade dando errado. Agradecer muito a Deus, porque Ele foi nosso esteio, nossas forças e tudo que nos manteve em pé e fortes. Venho aqui agradecer a todas as pessoas que oraram e oram pelo meu filho, por nós, porque não foi fácil. Hoje está fazendo praticamente 5 meses sem quimioterapia. São momentos bem diferentes de recuperação, mas graças a Deus o Elias está bem. E vim aqui para agradecer cada um e falar para vocês que a oração tem um poder imenso. E sentir a oração, isso sem palavras. O poder de Deus é inexplicável. Então eu falo assim que orem mesmo, orem por todas as pessoas que precisam, orem porque a oração tem um poder imenso. Deus, Ele sempre está com a gente. E agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer também a todos os pessoal de São Paulo, o pessoal que nos ajudou, as pessoas do hospital, o pessoal da casa de apoio, que são pessoas que eu falo assim que não são profissionais, são pessoas profissionais, mas de Deus, pessoas capacitadas por Deus. Não são qualquer pessoas que Deus coloca em um lugar desse para cuidar de criança com câncer. São pessoas escolhidas por Deus, porque são pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, que têm um cuidado e um carinho imenso por todas essas crianças e por nós, mães, que passamos por todas essas situações. Agradeço a cada pessoa que esteve ao nosso lado, por todas as mães que estão lá ainda em tratamento com as crianças, por todas as outras mães que já foram embora também para suas casas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós só temos que agradecer, que Deus, Ele é bom o tempo todo. E Ele está presente em nossa vida o tempo todo. Deus é amor, e o amor cura. Então eu agradeço de coração a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Beijos. Vamos falar com Deus mais uma vez? Nosso Deus, nosso amado eterno Pai. Quantas vezes nós falhamos, ó Pai, ao ter dúvida do seu agir, ao ter dificuldade em reconhecer o seu poder soberano sobre as nossas vidas. Mas a exemplo, ó Deus, do que o Senhor tem realizado e já realizou na vida da Miriam, do Elias, do Souza e de cada um dos seus queridos, ó Pai. Nós te glorificamos e te pedimos perdão, muitas vezes pela nossa falta de fé. Complete a boa obra, Deus, que o Senhor tem que realizar na vida de cada um dos nossos, do meu pequeno também, Daniel, em relação à questão da sua audição, e tantas outras pessoas que carecem, ó Deus, de um milagre diário. Algumas gestantes, alguns enfermos, alguns convalescentes e tantos irmãos que aguardam o toque do Senhor. Que o Senhor, nesse momento, use, ó Deus, a minha vida e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam agradar ao Senhor, rocha minha e redentor meu, por amor de Cristo que eu oro. Amém. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. O tema da nossa reflexão dessa noite é ações que refletem o amor.
E o texto base encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 9. O apóstolo Paulo, a partir do verso 1, ele nos diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, ele apresenta o amor como fruto do Espírito, aqui, assim como lá em Gálatas 5:22 nos ensina. Entretanto, nós consideramos o amor tanto como um dom, quanto como um fruto. Quando falamos em amor, principalmente para a igreja, nos vem à mente a questão da missão, de levar as boas novas à salvação, ou como muitos preferem, plantar a semente do evangelho no coração do nosso próximo, daquele que carece de uma palavra de ânimo, de orientação, de admoestação, depende da situação que a pessoa está vivendo. O símbolo dessa iniciativa geralmente é a de um semeador lançando a semente sobre o solo, que podemos entender como sendo o nosso coração ou o coração daqueles que recebem essa palavra. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus afirma: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Para o fruto permanecer, é necessário que haja um cuidado com a planta, não apenas um lançar descompromissado da semente. Para melhor demonstrar o cuidado, podemos usar o exemplo da atitude de amor do cuidado que é exigido por uma planta em um jardim. Um pé de romã, por exemplo. Para que ele produza fruto, é necessário adubo, poda, água e, acima de tudo, cuidado. No jardim do Éden, Deus confiou a Adão e Eva cuidado com as plantas do jardim. Eles deveriam plantar, adubar, podar, regar. Quem dá o crescimento? É Deus, isso está claro. Mas, mesmo assim, Ele requer de nós algo diferente. Em João 15,16, Jesus fala que o nosso fruto deve permanecer. E para que não restem dúvidas, no versículo seguinte, ou seja, em João 15,17, Jesus dá a seguinte ordem: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Os remédios e os médicos, eles não curam. O que eles fazem é prestar assistência através da medicação e terapias, criando condições adequadas para que o nosso corpo se cure. Muitos querem e esperam resultados rápidos, mágicos, mas o fruto só vem quando está pronto. De igual modo, nós podemos fazer referência ao fruto do Espírito. Ele não pode ser negligenciado ou abandonado. Algumas ações promovidas por Paulo entre os cristãos de Corinto, nesse texto, nos ajudarão a compreender melhor a respeito do amor. Verso 1 e 2, de 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A primeira lição é a seguinte: o exercício do amor ele não utiliza como base o poder. Como
com todo o poder que Paulo tinha em suas mãos, como líder, como apóstolo, ele poderia facilmente forçar os cristãos lá de Corinto a assumir determinada posição, mas nós devemos nos lembrar que quando precisamos exercer o poder, o líder deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. Quantas vezes nos esquecemos que nós podemos executar uma tarefa como igreja, e aqui quando eu falo igreja, eu me refiro à reunião de pessoas para um fim comum que visa engrandecer a Deus através dos nossos atos e pensamentos? Quantas vezes nós poderíamos cultivar bem os nossos relacionamentos? Por que isso? Porque a nossa vida, como cristãos, ela se resume em relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento conosco e com os outros, ou seja, com o nosso próximo. Como líderes na igreja de Cristo, pais de família, chefes do nosso lar, filhos, amigos, irmãos, enfim, diversas situações de nossas vidas, muitas posturas nos são requeridas. Em várias funções exercidas, nós devemos nos lembrar sempre que se não correspondermos às necessidades dos nossos mais próximos, principalmente os nossos familiares, aqueles que têm filhos, por assim dizer, alguém o fará. Se nós não suprirmos ou correspondermos a uma necessidade de algum familiar nosso, alguém o fará. E muitas vezes da maneira errada. Quem é o seu próximo? Não precisa me responder. Quem sabe o seu marido? Filho, pai, mãe, amigo, namorado. E nós sabemos que relacionamento e confiança andam de mãos dadas, andam lado a lado. Todos nós sabemos que um relacionamento onde não há confiança, via de regra, caminhará ao fracasso. E ao contrário do poder, a autoridade vem precedida da confiança, ou seja, do aval. Os versos 3 e 4 de 1 Coríntios 3 traz a seguinte verdade. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A segunda lição é a seguinte. O exercício do amor não utiliza como base apenas o nosso ponto de vista. Quando falamos em ciúmes e contendas, em dissensões, a imagem que nos vem à mente é sempre do outro. O outro sempre é o causador disso ou daquilo. O outro nos incomoda. O ser humano é, na sua essência, egoísta. A maioria de nós tem a tendência de querer vir em primeiro lugar. Lembremos do amor como ação, atitude, e não como sentimento. Pense em como perdoar rapidamente as tolices que muitas vezes nós cometemos. Como nós temos facilidade em fazer isso? Mas será que nós perdoamos as tolices e absurdos que os nossos próximos, que o nosso próximo, que o nosso irmão, que o nosso pai, que a nossa mãe, que pessoas bem próximas a nós, eles praticam? Será que nós temos a mesma rapidez? Eu tenho aprendido a ouvir melhor as pessoas. Esperar, inclusive, as pessoas terminarem as suas frases e pensamentos. Esse ato valoriza as pessoas. Muitas pessoas procuram outras igrejas, outros amigos, até outros serviços. Trocam até de ideias por não serem ouvidas. O ouvinte ativo, ele tenta ver as coisas como aquele que fala, as vê. E ele procura sentir as coisas como quem fala, as sente. Isso tem nome, empatia. Ser religioso na essência da palavra, ontologicamente, é bom. Vem a questão lá do religare. Só ocorre através de um desprendimento pessoal. Tiago 1, verso 27 nos diz, falando sobre a questão da religião. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Órfãos e viúvas. O que nós receberíamos em troca? Em ajudá-los. Talvez por isso que alguns líderes cristãos, ou que se dizem cristãos, eles não gostam muito da carta de Tiago. Chegam a afirmar que ela tem um valor menor. Quando nós estamos totalmente atentos às pessoas, elas sentem a diferença e agradecem pelo esforço. Eu sei disso porque eu já me senti como órfão quando eu perdi meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade. E Deus levantou algumas pessoas
de dentro e de fora da igreja para fazer diferença na minha vida e na vida da minha família. De que maneira que eu posso retribuir isso? Essa pergunta sempre eu me faço. Ouvir e compartilhar o problema da outra pessoa alivia a carga, porque dor compartilhada é dor diminuída. Nós devemos ouvir as pessoas e procurar satisfazer as necessidades legítimas. Isso porque um pai ele não dá tudo que o filho quer, mas sim o que o filho precisa. E o texto continua. 1 Coríntios 3, versos 5 a 9 nos diz: Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Terceira lição é essa. O exercício do amor não utiliza como base o sentimento. O amor deve ser expresso através de ações. Paulo jamais disse, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso não teria valor. Alguns preferem a palavra ministros, mas na verdade essa palavra pode ser melhor traduzida por servos, por doulos, ou até escravos e fazedor. Paulo, diferente daquilo que os cristãos de Corinto pensavam, que dentro de uma igreja poderia haver grupos diferentes, alvos diferentes, Paulo ele procura dar outro paradigma, outro ensinamento a eles. Exemplos de amor demonstrados através dos serviços. Alguns modelos que nos foram passados, se bem usados, eles podem até salvar vidas. Mas quando os utilizamos como verdades absolutas, eles podem ser até perigosos. Geralmente nós procuramos ver as coisas que acontecem na vida, não como realmente são, mas como somos. Somos desafiados a mudar. É porque não satisfaz mais indagações da humanidade. Nós temos certas dificuldades em mudar. Reconhecer essas dificuldades é o primeiro passo para a mudança genuína e necessária. Como exemplo, nós podemos citar a nossa irmã Lília, no último culto de domingo, ela nos deu o seguinte exercício. Imagina um lugar onde você senta no culto. Será que nós estaríamos dispostos a mudar de lugar? A pandemia nos forçou a essa mudança. Qual é o lado que dormimos da cama? Já mudamos alguma vez? O trajeto que nós fazemos para ir ao nosso trabalho, para ir a algum lugar resolver alguma situação, nós usamos sempre o mesmo trajeto, seguimos sempre o mesmo trajeto? Já estamos concluindo. Quando nós estamos interessados em alguma coisa, nós começamos a prestar mais atenção em coisas que nós não víamos antes. Eu passei a observar a importância de um consolo de uma criança enlutada quando ainda em minha infância eu passei por essa dor, quando perdi meu pai. Eu passei a observar as crianças quando Deus me permitiu ser pai, ainda mais passando algumas situações, seja com Samuel e especialmente com Daniel. Nesse tempo que nós vivenciamos lá em Presidente Prudente, aqueles 105 dias de lições e tantos mais que Deus tem nos ensinado. Eu passei a observar as dores de uma família quando Deus me permitiu viver as minhas dores. E nós passamos a valorizar ainda mais a importância da comunhão como igreja quando essa comunhão nos é barrada, seja pela pandemia ou por outro motivo. George Washington, certa vez ele disse, seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia na vida você poderá ser um deles. Amar 20 pessoas durante um ano é muito fácil. Amar uma pessoa durante 20 anos é um desafio necessário. Um percurso de 15, 20 quilômetros, ele começa com alguns passos. O meu desejo é que nós tenhamos esse firme propósito de continuarmos rumo ao alvo da soberana vocação, Cristo Jesus,
uma vocação de vida, de caráter, de filhos obedientes ao mandamento de amor a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta, mas para uma longa jornada da vida, são capazes de nos colocar num lugar totalmente diferente. O primeiro passo Jesus Cristo já deu na cruz do Calvário, um passo de fé e de amor. E nós, para onde temos caminhado? Que Deus possa nos orientar nessa caminhada através do convencimento que vem do seu Santo Espírito e que Ele possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós queremos entregar essa noite, ó Deus, onde nós, mesmo de forma online, nos reunimos para aprender um pouquinho da sua santa e bendita palavra. Obrigado porque o Senhor usa crianças, o Senhor usa idosos, o Senhor usa pessoas que muitas vezes nós não damos o devido valor para nos ensinar. Continue abençoando, ó Deus, a vida do Elias, da Miriam, do Souza, de cada um dos seus, ó Pai. E nós te louvamos, ó Deus, por esse testemunho rico. Abençoe também, ó Pai, as famílias, aqueles que têm entes queridos que estão passando por situações de dor. A família da nossa irmã Érica Beni, tenha misericórdia do seu esposo, do seu sogro, de cada um dos seus queridos, ó Pai, e os proteja, e os livre, e os cure, e os restaure, ó Pai. Nós entregamos também, ó Pai, a vida do nosso irmão Eduardo Almeida, ó Pai. Cuide, ó Deus, da sua saúde, das suas necessidades, ó Pai. Abençoe o Daniel César, presbítero da nossa igreja, ser com ele nas suas necessidades, com a sua família. Nós entregamos, ó Pai, aqueles que pediram para a gente não mencionar o nome, mas que sabem que nós estamos clamando por suas vidas. Abençoe as gestantes da nossa igreja, abençoe as necessidades delas, ó Pai. Abençoe aqueles que precisam de recursos para cumprir, ó Deus, os seus compromissos. Que nós tenhamos sabedoria de assumir compromissos de acordo com as nossas possibilidades. Abençoe o início desse ano, ó Pai. Seja um ano de bênção, no culto, nos estudos bíblicos, na escola bíblica dominical, no tempo de oração dos homens, em cada atividade nossa, ó Deus, como cristãos. Que nós sejamos mais que vencedores, não por alguma qualidade inerente a nós, mas por Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, aquele que nos convida para a sua obra e para a família do Pai. Nos despeça em paz nessa noite, ó Pai, na certeza, ó Deus, que dias melhores virão e que o Senhor, em cada um deles, tem estado conosco e estará pela fé. Nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a manifestação, orientação e habitação do Espírito Santo que nos convence, possa dirigir adequadamente os nossos passos. E o senhorio de Cristo, que nos amou de fato e de verdade, nos dando um novo sentido para as nossas vidas, possa promover transformação, cura, renovação e paz sobre as nossas vidas, através das nossas vidas, apesar das nossas vidas. Nós oramos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. E até a próxima, em o nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda.